Boa noite a todos. Dando continuidade ao curso de capacitação do advogado início de carreira, hoje teremos a primeira palestra com o Dr. Paulo Afonso da Mota Ribeiro sobre o tema Código de Ética e Disciplina. Inicialmente eu gostaria de agradecer a presença de todos, pelo apoio que tem e o prestígio que todos têm dado ao curso. Agradecer a presença do professor Paulo, que mais uma vez nos prestigia com a sua presença, e passar a palavra para o Dr. Fernando para que ele leia o currículo resumido do Dr. Paulo. O Dr. Paulo Afonso da Mota Ribeiro, ele é advogado, professor, graduado pela Faculdade de Direito de Curitiba, é instrutor em curso de capacitação e treinamento na área de auditoria jurídica de contratos e membro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Paraná. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado. Boa noite a todos. Cumprimento os integrantes da mesa, todos os senhores e as senhoras, para que a gente possa aí dar início à nossa exposição. Já dizendo, antes de assumir ali a tribuna, que vocês hoje terão aí, durante esses dias de evento, vocês estarão, e hoje especialmente durante uma hora e pouco, vocês estarão diante do código mais importante da vida profissional de vocês. Se alguém duvidar disso, pode ser que daqui uns 10, 15 anos, ou talvez menos tempo, ou talvez mais tempo, vocês certamente concordarão comigo. Hoje o código mais importante é o Código Civil, Código de Processo Civil, ou o Código Civil, o Código de Processo que está vindo aí, mas o Código de Ética, ele fatalmente ele vai permear a vida dos senhores pelo resto das suas vidas profissionais. Ele é o código que vai ser o código de cabeceira dos senhores, vai ser o código de cabeceira em casa, na sua residência, no seu escritório. É ele que dará os caminhos norteadores da sua profissão. Os senhores passarão por todos esses outros códigos, mas fatalmente o Código de Ética e Disciplina é aquele que vai dar todas as tintas para a sua reputação profissional amanhã e a sua honorabilidade perante a classe e perante a sociedade. Ok? Então vamos aí à nossa exposição. Me permitindo ir à tribuna, que dali eu vou fazer a exposição eu coloquei aqui princípios para uma advocacia sustentável, que é só chamada para vocês avaliarem que uma advocacia com essa denominação hoje sustentável é bem apropriada. Eu acho que vocês vão dar perenidade à advocacia dos senhores e das senhoras através do Código de Ética e Disciplina. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de colocar para os senhores aí uma ideia que eu tive esses dias atrás aí, por força de um artigo que eu li, sobre curiosidade que eu tenho como advogado, e gostaria de interagir com os senhores e as senhoras e vocês me darem aí uma experiência que talvez vocês tenham tido naqueles que participaram de escolas do exame da ordem. E eu li esses dias, e estou dizendo aqui que é um advogado experiente, porque eu, na minha época, e já faz seus 30 anos de profissão, eu não tive o prazer ou desprazer de enfrentar um exame de ordem, mas é fato que na época o exame existia antes, naquela época não existia, depois passou a voltar. E eu sou absolutamente favorável ao exame de ordem. Mas eu digo advogado experiente para não dizer que é um advogado velho, né? Então, entre o advogado iniciante e o experiente, eu coloquei 3 chamadas aqui e gostaria dos senhores, rapidamente, um ou outro aí, que pudesse me dizer se e o advogado sempre desconfia que é uma prova, e a prova estava no artigo que eu li, mas eu gostaria que a prova realmente viesse dos senhores. Alguém tem alguma experiência nas escolas aí que patrocinam os estudos aí do exame de ordem, de alguma situação que melodias de Xuxa, Mamonas Assassinas ou Atirei um Pau no Gato foram
usadas para decorar alguma situação, para gabaritar o exame de ordem? Alguém teve? Ou foi... Alguém teve? Ninguém? Alguém teve alguma situação de professores dando dicas absolutamente fora, assim, do esquadro, como se fosse um exame vestibular? Alguns aí estão afirmando, mas não querem falar. Se depois podem falar, não se envergonhem disso. Porque, na verdade, o exame de ordem, vocês gabaritaram o exame de ordem de algum jeito. O exame de ordem, gabaritar significa fazer todas as questões, né? E são as questões que, aparentemente, por conta de um código de ética e disciplina, que tem lá seus 40 artigos, 50 artigos, é muito mais fácil gabaritar 50 artigos do que um código de processo penal que tem 300 artigos, Constituição, menos o quê. Então é obrigatório gabaritar exame de ordem. Muito bem. Vocês gabaritaram o exame de ordem. Agora, gabaritar o exame da vida, o código da vida daqui para frente, é outra questão absolutamente diferente. Então, vocês foram colocados numa situação de que eu preciso passar no exame de ordem, por conta disso eu preciso ir para uma decoreba. Então, passada essa fase, meus parabéns. Só que daqui para frente vocês têm uma situação que essa prova e lição de vida vão ser gabaritadas pelo resto das suas vidas. Eu só dei essas 3 chamadas aqui porque aquele artigo ao qual eu me referi, ele diz exatamente isso, que algumas melodias, por conta de mamonas assassinas, foram utilizadas em escolas de preparação de exame de ordem para você engatar um raciocínio mágico para poder gabaritar a prova. Então é uma situação que realmente eu disse, mas não é possível isso? Sim, é possível e foi feito, e eu gostaria de que alguém depois pudesse me colocar alguma situação para as próximas a gente poder usar essa experiência, ok? Vamos lá. Eu coloquei 2 situações aqui para início da minha exposição, o suporte legal para o exercício da profissão e um suporte moral para o exercício da profissão. O suporte legal que vocês estão vendo lá no quadro é o seguinte, e já tem uma questão aqui que eu, como advogado, e pela experiência que a gente tem, a gente vê que o artigo 133 da Constituição Federal fala lá que o advogado é um auxiliar indispensável da administração da justiça. Muito bem. A primeira, a face, é um artigo que, na minha avaliação, ele tem 2 faces. A face mais visível, aquela que interessa ao profissional, é a face que dá ao advogado, por força de ser indispensável como auxiliar da administração da justiça, dá a face da inviolabilidade do profissional e a face também, vamos dizer assim, da essencialidade da profissão do advogado perante a justiça. Muito bem. O que eu quero dizer com isso? Que nós sabemos das nossas prerrogativas e, num Estado democrático de direito, é absolutamente indispensável a figura do advogado. Por essa razão, nessa face da moeda, nós temos, de fato, o advogado como auxiliar indispensável da administração da justiça. Essa é a face sua perante seu cliente. Porém, há uma outra face que eu já examinei um pouquinho o assunto, é um assunto meio inconveniente, eu vou colocar para os senhores depois 2 ou 3 perguntas que podem gerar assim uma saia justa, sabe, um desconforto por conta dessa outra face. E essa outra face, segundo o mesmo preceito que o advogado é um auxiliar indispensável à administração da justiça, o que os senhores podem me dizer como advogado, sendo um auxiliar indispensável à administração da justiça, ele também ser responsável por essa justiça melhor e mais célere? Eu escrevi um artigo recente que eu não publiquei ainda, que ele trata isso aí com uma ambiguidade. Eu, em um processo X, eu tenho o maior interesse que ele ande rápido. Porém, eu, Paulo, num outro processo, eu tenho o maior interesse que ele ande devagar. Os senhores acham que essa situação minha, de certa forma ambígua, é possível eu, como advogado, estar realmente prestando me desincumbindo do meu munus público, que o advogado tem o seu munus público, nessa iniciativa privada de atender o cliente?
eu estou me desincumbindo da minha tarefa de ter uma justiça célere para o cidadão? Então eu vejo que o artigo 133, ele está muito explorado e deve continuar a ser explorado na face visível dele, de que nós somos invioláveis e essenciais à administração da justiça. Só que nós esquecemos disso na hora que vamos atender o cliente. O cliente deseja que o processo não ande, nós vamos fazer tudo para que ele não ande. O advogado é o dínamo e motor do processo. Eu ando de Ferrari quando eu quero andar de Ferrari. Agora eu vou botar num Fusca porque eu não quero que ande. Então eu vou fazer uma petição de 2 laudas, vai para o juiz, volta do juiz, o juiz manda fulano falar e eu estou alcançando o desejo do meu cliente. Mas será que eu estou contribuindo para a justiça? Certo? Então o artigo 133, o advogado está lá na Constituição Federal e nós temos esse compromisso com o cidadão. Abaixo da Constituição Federal, a nossa lei, o nosso estatuto, a 8906/94, que repete lá nos artigos 2º, no artigo 2º ele fala sobre a essencialidade do advogado na justiça, e o artigo 33, ele textualmente, ele remete ao advogado a obrigação de cumprimento rigoroso, e é com esse termo que o artigo 33 usa, o rigoroso cumprimento do Código de Ética. Certo? Então, não são palavras colocadas de qualquer jeito, são palavras realmente que precisam ser cuidadas. Então, o Código de Ética, ele não é aparentemente... dá para cumprir, mas também se não cumprir, acho que dá para ir por aqui, dá para ir por ali. O artigo da lei diz textualmente que deve se cumprir com rigor o Código de Ética. O artigo 2º do Código de Ética também fala sobre a essencialidade do advogado na administração da justiça. E o Código Civil, que é o CC que eu coloquei ali, o Código Civil de 2002, que nós temos aí 10 anos de Código Civil, eu gostaria de dizer para os senhores que todas as leis no país, aquelas que nós temos aqui, aquela situação no Brasil, que só aqui que tem jabuticaba, e só aqui que tem algumas leis que não pegam. E, de fato, tem algumas leis que não pegam. Em outros países mais desenvolvidos que nós, vamos dizer, mas como uma lei que não pega? Lei é não, tem algumas aqui que não pegam. Muito bem. E tem outras que demoram, por força da natureza humana, de demorarem a pegar e demorarem a você perceber realmente a grandeza da lei. Eu estou me referindo ao Código Civil, porque o Código Civil tem 10 anos. Não é que ele pegou ou não pegou. Os princípios que inspiraram o Código Civil de 2002, que revogou o anterior, que era de 1916, nós estamos indo a 2016, quase 100 anos atrás. O Código de 16, ele vigorou por 1916 a 2002. Então, é fato que o Código Civil, com 10 anos, as leis, elas precisam amadurecer, as relações humanas amadurecem, algumas vezes tão rápido que alguma coisa do Código Civil já está sendo objeto de projetos de lei para modificação. Mas o que eu quero dizer na essência do Código Civil aqui é que os princípios do Código Civil, da boa-fé, princípio de eticidade, equidade, equilíbrio, reputação, eu colocaria aqui mais o princípio da boa-fé, o princípio da lealdade, da probidade, são princípios que estão espalhados pelo Código Civil, e esses princípios também vão inspirar e vão trazer luzes para a prestação de serviços com o seu cliente. Então eu queria deixar, vamos dizer assim, uma nota aqui para os senhores, uma observação, eu acho que eu considero importante, é o fato de que a sua relação com o cliente está lá no Código de Ética e Disciplina. Mas não percam de vista que nós temos, por força de um contrato de prestação de serviços, nós também estamos submetidos ao Código Civil. Porque o Código Civil está lá com alguns artigos sobre contrato de prestação de serviços, dos quais nós queiramos ou não, nós estamos submetidos. E o Código Civil, inspirado por força desses princípios, também deve ser adotado. Então, pode dar uma falsa impressão de que não, o Código de Ética e Disciplina eu vou cumprir, é por ali. Não. Além dele, você tem um Código Civil que vai
carregar as tintas para a sua relação com o cliente, por força desses princípios do Código Civil. Ok? E agora eu faço aquelas perguntas que eu disse aqui que são inconvenientes, que eu gostaria de transmitir para os senhores aí para reflexão. E deixaria a palavra absolutamente aberta aqui, porque não é uma exposição, vamos dizer assim, sem qualquer interação entre nós. Se alguns dos senhores quiserem fazer alguma exposição à mesa também, por favor, vamos poder interromper para poder trocar uma ideia. Mas eu fiz essas perguntas aqui que eu acho que, aparentemente, elas guardam uma inconveniência para cada um de nós. A primeira pergunta: o advogado defender seu cliente com remotíssimas chances de sucesso, arrastando um processo por décadas, está de fato auxiliando a administração da justiça? O advogado pode dizer: olha, eu não tenho nada a ver com a administração da justiça. Eu estou atendendo meu cliente. Se eu conseguir arrastar um processo por décadas, eu atendi meu cliente. Essa é um viés. O outro viés, não, eu não vou compactuar com isso. Eu acho que eu posso conscientemente segurar, ou arrastar, ou protelar, ou não, eu estou exercendo o direito que o meu cliente tem. Estou arrastando o processo porque o Código me dá condições de eu dispor de 10 recursos. Se eu tenho 10 recursos para fazer, por que não fazê-lo? Se a lei me permite. Eu não estou falando aqui em nenhuma ilegalidade. Nós estamos falando aqui no ambiente de ética e moral. Né? Mas a ética e a moral não cabem no processo. Aí que nós vamos começar a trabalhar com isso. O magistrado pode impor a você uma litigância de má-fé, mas a litigância de má-fé é 1% de multa, que não é para o advogado, é para a parte. 1% de multa? Maravilha. Mas você tem 10 milhões de reais, vai dar quanto de multa? 10 mil reais? R$1.000 eu pago no meu bolso depois. Então, essa é uma situação. Né? Outra situação: e se o advogado, que alcançando os fins, sem se importar com os meios, e eu dei um exemplo ali, o tráfico de influência, também está à altura da missão constitucional dele? Ele conhece nós temos que tomar muito cuidado hoje com essa situação de conhecer o magistrado. Alguns conhecem um pouco mais do magistrado. É aquela história, né? O advogado conhece a lei, tem um outro que conhece o juiz. Qual que você quer melhor? Né? Então, conhecer o juiz não há problema nenhum, até porque ele faz parte da nossa profissão. Eu conheço muito mais juízes do que médicos, por conta da minha profissão. Agora, conhecer o juiz não significa, e nós vamos ver um pouquinho mais lá para frente, o cuidado que você deve ter a tua relação com o magistrado. Então, quando eu falo aqui em tráfico de influência, o tráfico de influência, e com todas as vênias, e com todas as exceções que existem, não é uma regra, mas são exceções, de ex-magistrados circularem pelo Tribunal de Justiça como se ainda fossem desembargadores. Alguns juízes que eventualmente não chegaram ao tribunal se aposentarem e irem aos gabinetes dos seus ex-colegas como se juízes fossem. E a partir disso, você pode chegar a um tráfico de influência. Agora, vamos sair da figura do magistrado e vamos falar do advogado. O advogado que é professor na faculdade e que o juiz foi aluno dele. Pode eventualmente exercer uma influência, cada um com a sua independência. Mas eu exerci um tráfico de influência porque eu fui lá, negociei, fiz isso, fiz aquilo e tá. Atendi o meu cliente. Que bom, você teve sucesso com a causa. Mas você atendeu a tua missão constitucional? Pelo menos em parte, alguma coisa você fez? Ou as favas com a missão constitucional? E para fechar essas 3 perguntas aí, é essa que eu deixo para os senhores aí refletirem e levarem essa pergunta para a reflexão. O que de fato nós, advogados, estamos fazendo ou não fazendo para cumprir tal missão constitucional? Certo? E eu coloco agora 2 posições antagônicas de 2 frases que podem fechar um pouquinho esse circuito de que eu tenho que atender meu cliente, não importa como, quando e como, eu tenho que atender o cliente. E outro, olha, eu tenho que atender o cliente, mas eu tenho princípios. Primeira frase para atender uma direção é essa aqui: o cliente nunca deseja que lhe digam que não pode fazer o que deseja. Ele quer que lhe digam como fazê-lo
e é a tarefa do advogado dizer-lhe como, certo? Eu faço uma referência a um livro que lá no final tem a bibliografia desse livro, é o Mito do Advogado. Quer dizer, o empresário diz, eu não quero saber como o senhor vai fazer, doutor. Se é esquerda, direita, pelo centro, ou debaixo do tapete, ou falando com o juiz ou não falando. Eu quero o resultado. Como vai fazer? Não me importa. Essa é uma posição daquele advogado que vai fazer pelo cliente, não importa como. E o outro, vamos dizer assim, que seria numa outra atitude, e aí a frase é mais ou menos essa aqui, do ministro aposentado agora do Supremo Tribunal Federal, o ministro Aires Brito, que ele diz, eu não tenho metas ou objetivos a cumprir, eu tenho princípios, e na companhia deles nem me pergunto onde vou chegar. Será que não dá para compatibilizar? Diz, olha, eu tenho princípios, eu tenho valores, e nós já vamos chegar ali num suporte moral, eu tenho princípios da advocacia que me impedem de ir mais um passo. Se eu for mais um passo, eu acho que não vai ser bom. Então chama o cliente e diz para ele, olha, infelizmente, a partir daqui eu não posso ir. Não, mas então